Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cordel Colorido. Esse é o nosso vídeo de estreia e para começar, nós vamos trazer o tutorial da bolsa Cordélia. A bolsa Cordélia que foi desenvolvida pela Branca, nossa CEO, ela tem esse nome porque ela lembra a flor, né, a logo da Cordel. Quando a gente fecha ela aqui em cima, ela fica com a representação de uma flor. Deixa eu fechar aqui para vocês verem, ela fica o miolinho da flor com as pétalas e ela também tem as cores da cordel, por isso o nome Cordélia. E vocês vão reparar também durante o desenvolvimento da peça que ela aberta, ela também lembra uma flor. Antes da gente começar, quero já dar uma dica para vocês. No decorrer desse vídeo vai ter um cupom especial para quem acompanhar o vídeo, para vocês usarem no nosso site, né, para comprar no site da Cordel. Então fiquem ligados que o cupom vai aparecer aí a qualquer momento, então não sai do vídeo. Bom, ela é desenvolvida em crochê, de uma forma bem simples de fazer, eu vou ensinar agora no passo a passo para vocês, toda em correntaria que a gente trouxe no ouro, toda colorida com a cor da cordel, mas você pode fazer nas cores que você desejar, pode fazer de uma cor só, mas o legal é que você faça pelo menos em duas cores para dar um efeito, né, da costura que ela tem aqui. Então, eu vou trazer agora a lista de materiais para vocês, mas sempre vou dar sugestões aí que vocês possam ir alternando com o que você tem em casa ou dentro da proposta que vocês queiram fazer de acordo com o seu estilo ou da sua cliente. Agora eu vou só mostrar um pouquinho mais os detalhes da bolsa, eu vou passar assim para vocês verem todos os ladinhos dela. Que linda que ela é. O fundo, o fecho, que é um fecho totalmente diferente, criado pela Branca. A forma de fechar a bolsa, a hora que fecha aqui, passa que ela fecha, quando você tá usando ela com a corrente esticadinha, quando você fecha ela, ela fica bem fechadinha. Aqui é a alça dela, que você também pode usar, pode fazer menor ou maior, como você preferir. E na ponta dessa correntaria aqui, a gente tem os tásseis, que dá um charme todo diferencial para a bolsa. Então, vamos para a lista de materiais. Bom, gente, vamos começar aí a nossa lista de materiais, lembrando que todos os materiais que eu vou mostrar aqui para vocês têm disponível à venda aqui na Cordel Colorido, que você pode adquirir tanto pelo nosso site quanto pelo WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo o link com todas as informações, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelas ferramentas. A agulha que eu vou usar a agulha número 7 da Prim, essa daqui, número 7. Vou utilizar também uma agulha de crochê tunisiano, essa aqui é da Knit Pro, também de número 7. Para quem não conhece, ela tem esse cabo para você crochetar para cá, tá? Vocês vão entender na hora que eu for utilizar, mas se você não tiver agulha de crochê tunisiano, não precisa, que dá para usar na Prim. Vou mostrar das duas formas, para quem tem tunisiano e para quem não tem, né? Fiquem tranquilas. Tesoura e agulha de tapeceiro para arremate. Bom, agora nós vamos para os fios de malha. Nós trabalhamos aqui nessa bolsa com a espessura 3.7, que é o nosso fio middle. Nessa bolsa usamos só o fio super premium. Então, a base dela eu usei a cor off-white, aproximadamente 150 gramas eu utilizei desse fio. Por quê? Porque eu fiz a base e as laterais, e as costuras e os tásseis, então foi aí aproximadamente 150 gramas, tá? Na hora de adquirir, sempre adquire um pouco mais para você trabalhar com segurança, porque às vezes o seu ponto, às vezes acaba gastando mais fio ou menos fio, ou às vezes você opta por usar uma agulha mais grossa, então só para ter uma segurança na hora de trabalhar, adquire um pouquinho mais de grama, né? Aqui eu usei 150 gramas, adquire aí um pouco mais para você trabalhar com segurança, porque depende muito de pessoa para pessoa, né, na hora de fazer o ponto. Então, a base eu usei essa cor, que é o off-white, vai estar aqui na tela para vocês, 3.7, do Super Premium. Na pétala, né, cada lado da bolsa, ela tem uma cor. Então, eu vou listar aqui para vocês. Eu usei a cor vermelha, depois o rosa é o Mega Pink, o amarelo é o amarelo ouro, o verde é o esmeralda, o azul é o celeste e esse aqui que é um verde meio azulado ou um azul meio esverdeado, né? Depende aí de cada pessoa, é o laguna. Então, são essas 7 cores que eu usei para fazer a bolsa. O off, que é aqui a base,
e para costurar e para fazer os tasseis, aqui para vocês verem. E cada cor para fazer a lateral. Nessa lateral, eu usei aproximadamente 80 gramas de cada cor. Então, aqui eu vou fazer de novo com vocês a mesma cor. Ainda vai sobrar muita cor aqui de cada novelo, tá? Eu só separei os menores que eu tinha de cada cor, mas ainda vai dar para fazer praticamente mais uma bolsa. Só a da base que eu vou precisar de mais off-white. Mas essas cores daqui vai dar e sobrar com tranquilidade. Bom, agora vamos para a lista de acessórios. Aqui em cima, a gente usou aqui, ó, para fazer esse fechamento, 6 argolas articuladas de tamanho P. Então, elas aqui, ó, são 6 argolinhas dessa, são vendidas a unidade aqui na Cordel. São argolas articuladas, tá? Quando você aperta aqui, ela tem uma articulação, ela mexe, tá? Então, usei 6 unidades dela para fazer essa parte do fecho. Depois, para colocar a alça, a gente colocou de cada lado um mosquetão oval. Então, a gente vai precisar de 2 mosquetões ovais para prender a alça na bolsa. Pro tássel da bolsa, ó, a gente fez 4. Então, eu preciso desse suporte aqui do tássel, né, a ponteira do tássel, e uma argolinha que vai prender o tássel aqui dentro e que vai prender na corrente. Então, eu vou precisar de 4 dessas ponteiras, né? E também de 4 argolinhas de junção para prender o tássel na corrente. De corrente, a gente utilizou aqui, nesse modelinho, essa corrente de elo português, olha que linda. E aí, essa daqui, a gente precisa de 2 dela. Uma de cada lado, para cruzar aqui e fazer o detalhe. Deixa eu focar. Para fazer o detalhe do tássel. Então, eu vou precisar de 2 correntes dessa. Aqui, cada uma que eu usei tem 75 centímetros. Eu usei pra ficar bem compridinho, pra ter esse caimento, tá vendo? Mas você pode fazer um pouco menor se você preferir, se você não quiser tão comprida essa parte do tássel. E pra fazer a alça, também usei uma corrente de elo português um pouco mais grossa. Aqui, ela tem 60 centímetros. Lembrando que toda essa lista de material vai estar descrita na legenda do vídeo, tá? E também vai estar aparecendo aqui na tela. E aí, todos esses acessórios, você pode fazer trocas. Por exemplo, a alça da bolsa não precisa ser necessariamente de correntaria. Você pode fazer com um crochê ou usar uma corrente acrílica, né? Você pode aí fazer as alterações que a sua criatividade permitir, ou de acordo com a cor que você utilizar aqui para fazer as laterais, às vezes você vai trabalhar só 2 cores, então fazer uma alça de uma outra correntaria, né? Fica aí livre para criar dentro da sua bolsa, mas a sugestão inicial que a gente dá é usar esses acessórios, tá bom? Bom, gente, lista de materiais ok, vamos para a primeira parte da nossa bolsa, que é a base. Separei aqui meu fio off-white e a agulha de crochê número 7 para a gente começar a trabalhar. Para fazer a base, a gente vai trabalhar em pontos baixos centrado, então a gente começa fazendo o anel mágico. Já tô aqui com a pontinha do meu fio, tá vendo? Então, eu vou puxar ele um pouquinho assim, vou dar uma voltinha aqui no meu dedo, de maneira que eu vou ficar com essas 2 alcinhas, mas o importante é que a pontinha dê essa volta vindo de trás pra frente, para que a gente consiga fazer o anel mágico. Introduzo a agulha aqui embaixo da do primeiro cabo aqui, né, primeiro fio, e puxo a segunda alcinha. Vou ficar com essa alcinha na agulha e vou laçar aqui. Então, aqui a gente tem a nossa primeira correntinha, ou seja, o primeiro ponto. Aqui eu vou trabalhar dentro desse anel mágico 6 pontos. Já fiz a primeira correntinha que vai equivaler ao primeiro ponto, e agora eu vou fazer mais 5 pontos. Vou fazer pontos baixos, né? Porque a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado. Então, vou fazer aqui essa primeira carreira de ponto baixo. Ó, 3 pontos. Se quiser dar uma puxadinha aqui pra ficar menorzinho. Já tô com 3 pontos na agulha, no anel mágico. Vou fazer mais 3. 4. 5 e 6. Fiz os 6 pontos, agora eu vou puxar aqui meu anel mágico. E agora, a gente vai fechar. Eu fiz essa primeira alcinha minha bem gordinha pra ficar fácil de eu achar ela aqui na hora que eu precisar. Então, aqui eu tenho a alcinha inicial,
né, o pontinho inicial que eu comecei fazendo. E aqui eu tenho a primeira cabeça, a cabeça do primeiro ponto baixo, tá, gente? Esse Vzinho que forma são as cabeças do ponto, tá? Tá vendo? Vários Vzinhos que formam. Então, é a cabeça do ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui um pouquinho o fio. Aqui. Vou introduzir a minha agulha embaixo desse Vzinho. Então, eu vou passar aqui, ó, por baixo dessas duas alcinhas, certo? Aqui, eu vou laçar esse fio que eu acabei de soltar e vou passar aqui por dentro. Passei. Vou ajustar aqui, que aqui a gente já fez o fechamento da nossa carreira. Ficou um pouquinho estranho, porque a gente fecha dessa forma, porque a gente vai levantar uma nova carreira. Então, para me levantar uma nova carreira, eu venho aqui pela frente e vou achar aqui aquela alcinha, aquela correntinha que eu fiz inicial da carreira de baixo, tá vendo? Achei ela aqui, introduzi a agulha, vou pôr essa laçadinha que tava aqui e vou puxar bem o fio que tá saindo do novelo, tá, gente? Vou ajustar aqui bem, ficar bem apertadinho e vou passar essa laçada por dentro dessas alças que estão aqui. Por quê? Porque aqui a gente já tá levantando uma nova carreira. Essa pontinha que ficou aqui, ó, a hora que a gente ajustar, ela fecha o nosso miolinho aqui. Ele fica bem bonitinho. Então, aqui, a gente já tá dando início à segunda carreira. A segunda carreira, ela vai ser feita somente de aumentos. Como assim aumentos? 2 pontos em cada ponto de base. Então, para mim começar, eu preciso fazer uma correntinha para me levantar essa carreira. Então, eu já tô aqui com a alcinha, né, que a gente acabou de fazer. Então, aqui eu vou fazer a primeira correntinha inicial, que vai equivaler a 1 ponto. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Pra mim ficar com 2 pontos aqui no primeiro ponto, certo? Agora, eu vou caçar o próximo Vzinho, sempre se atente, ó, essa perninha aqui é desse ponto aqui, que a gente acabou de fazer. Então, eu tenho que achar certinho onde é o Vzinho, ó, do próximo ponto. Porque como ponto baixo centrado, é sempre dentro do Vzinho. Então, vou pôr aqui, e sempre cuidar, ó, que atrás também ele fica assim, ó, 2 gominhos, tá vendo? A agulha precisa entrar no meio dos dois. Então, vou laçar aqui e vou fazer mais um ponto baixo. São 2 em cada ponto de base. Então, vou fazer aqui o segundo. Certo? Agora, no próximo, ó, sempre procuro certinho, ó, aqui, meu próximo Vzinho é aqui. E aqui eu vou fazer mais 2. Mais 2. Aí, no próximo Vzinho, onde tá meu próximo Vzinho? Aqui, vou fazer mais 2. Opa, não entrei certinho no Vzinho. Na verdade, já estou pulando o Vzinho, ele tá aqui, meu Vzinho. Ó, introduzo aqui. Cuido pra ver se ele vai estar aqui no meio dos dois aqui atrás, ó. Ó, aqui no meio dos dois. Tô fazendo bem apertadinho, porque eu quero que a base fique bem estruturadinha. Ó, fiz mais 2, e assim eu vou fazer até o último ponto. Pronto, gente, fiz aqui meus pontos, né? Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de aumento. Repare que aqui no meio formou uma estrelinha, que aqui, na hora que você fizer o seu, puxa bem esse fiozinho que ficou aqui, ó, que ele vai fechar esse miolinho e vai ficar bem bonitinho. E aí, depois a gente só esconde esse fio. Então, agora eu vou fazer o fechamento. Vou fechar novamente, da mesma forma que a gente começou a primeira carreira. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar um vídeo de apoio aqui na legenda, onde eu ensino a fazer essa mesma base, mas lá de forma bem detalhada para quem é iniciante, para pegar certinho, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, tá a nossa correntinha inicial, lembra? Primeiro pontinho, então, a gente vai aqui, ó, na cabeça do segundo pontinho, introduzir a agulha, aqui embaixo dessas duas alcinhas, e vou laçar aqui, ó. Viu que a gente já fechou? Olha que bonitinho que fica. Então, agora, ó, eu vou colocar aqui, ó, naquela primeira correntinha. E vou fazer aquele mesmo procedimento. Vou colocar a alcinha aqui,
Vou puxar o fio aqui pra ajustar. Pra ajustar. Vou laçar e vou passar por dentro deles dois. Tem que fazer bem justinho essa parte pra não ficar aquele fiozinho esticado, então não fica com o fechamento perfeito, tá? Então, passo aqui. E saio aqui com a minha alcinha pra mim começar a nova carreira. Então, vou fazer aqui a primeira correntinha. Agora, os aumentos, ó, até puxei muito que veio até o pontinho de trás. Agora, os aumentos vão ser da seguinte forma. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Como assim? Aqui é a correntinha. Aqui dentro, a gente vai fazer 2 pontos juntos, significa que é um aumento. Então, vou fazer mais um pontinho aqui. Então, eu tenho um aumento. O próximo vizinho, que é esse daqui, eu vou fazer apenas um ponto. Então, vou colocar aqui e vou fazer apenas um ponto. O próximo vizinho, eu vou fazer 2 pontos dentro dele. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer 2 pontinhos. 1 e 2. No próximo vizinho, eu vou fazer apenas, no próximo aqui, perdão, vou fazer apenas um ponto. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 2, 1. 2 pontos juntos, que é o aumento, e um ponto sozinho. E assim, até o final dessa carreira. Então, aqui eu trabalhei 2, 1, 2, 1. E agora, eu vou trabalhar aqui 2, ou seja, aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, certo? Então, eu vou fazer assim até o final dessa carreira. Bom, gente, cheguei aqui no final da minha carreira, e aí, uma dica pra vocês. Sempre que eu começar com um aumento, comecei que fiz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho, um aumento. Eu tenho que terminar com um ponto sozinho, pra dar certinho a nossa distribuição de pontos. Então, eu terminei aqui o último ponto, ó, ele sozinho. E aí, o fechamento, eu vou fazer aquele mesmo que a gente fez nas carreiras anteriores. Passo aqui embaixo do primeiro, aqui tá a correntinha que a gente subiu para começar a carreira, venho aqui embaixo da cabeça do primeiro ponto, né, embaixo das 2 alcinhas, e vou pegar essa alça aqui e vou passar por aqui. Ó, como é que fica bonitinho, fechadinho. Aí, aqui, eu vou encontrar aqui a minha alcinha inicial. Passar a alcinha aqui, vou puxar o fio pra ajustar, vou laçar aqui e vou sair aqui, certo? Então, aqui vou começar uma nova carreira. Então, vou fazer uma correntinha e também vou começar com um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui. Um aumento. Agora, na segunda carreira, eu vou trabalhar 2, 2, como assim? 2 pontos juntos, 2 pontos separados, 2 juntos, 2 separados. Então, ou seja, eu vou fazer um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Então, eu já comecei aqui fazendo o primeiro aumento, agora eu vou fazer 2 pontos sozinhos, um aqui, outro aqui. Então, vamos lá. Aqui no Vzinho, faço meu primeiro ponto, e aqui, o segundo. Certo? Agora, no próximo, vai ser um aumento. Então, vou fazer aqui. 1, 2, juntos. No próximo, um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. Ou seja, um aumento, 2 pontinhos, um aumento, 2 pontinhos. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira. Lembrando que aqui eu tenho que finalizar com 2 pontos. Bom, finalizei a carreira e já deixei pronto aqui pra gente iniciar a próxima carreira. Então, já tô com a minha alça aqui, vou fazer a correntinha e vou começar novamente com o aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço,
para mim fazer o aumento, ou seja, ficar aqui com 2 pontos. Na carreira anterior, a gente trabalhou a cada aumento 2 pontos. Nessa carreira, a gente vai trabalhar a cada aumento 3 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro aumento dessa carreira. Então, vou trabalhar aqui os 3 próximos pontos sem aumento. Então, vão ser 3 pontos sobre o ponto da carreira anterior. E o próximo, agora com aumento. Então, agora o próximo eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo espaço. Nos próximos 3 pontos, não vou fazer aumento, vou fazer só os 3 pontinhos sozinhos. E no próximo, um aumento. Então, essa carreira eu vou trabalhar dessa forma. A cada aumento, vou fazer 3 pontos, a cada aumento, 3 pontos. Bom, mais uma carreira finalizada. E aí, a lógica de aumento dessa base é dessa forma. A gente sempre vai começar a carreira fazendo um aumento, e a cada carreira a gente vai aumentando 1 ponto de espaço. Então, a primeira carreira aqui a gente fez os 6 pontos de base, na segunda carreira a gente trabalhou aumento em todos os pontos, na terceira a gente fez um aumento, 1 ponto de espaço, um aumento, 1 ponto de espaço. Na próxima carreira a gente fez um aumento e 2 pontos de espaço, e nessa aqui a gente fez um aumento e 3 pontos de espaço. Então, agora nas outras 2 carreiras eu vou dar sequência nessa lógica. Então, eu vou começar aqui fazendo um aumento e trabalhando 4 pontos de espaço em um aumento. E na próxima carreira, vou começar com um aumento e trabalhar 5 pontos de espaço em um aumento. Então, eu vou fazer mais essas 2 carreiras e venho para mostrar para vocês. Bom, gente, fiz aqui as 2 últimas carreiras que eu falei para vocês, seguindo aquela lógica. Aumento e distribuindo os pontos, né? Então, as últimas 2 carreiras eu fiz com 4 e com 5 pontos. Agora, a gente vai fazer o fechamento. Então, acabei aqui, eu vou fazer o arremate, porque agora eu vou começar a trabalhar com as laterais coloridas. Então, como que eu faço esse fechamento? Deixei aqui o pedacinho do fio, vou cortar ele aqui, ó. Vou cortar a alcinha aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho compridinho para poder esconder bastante, então, vou finalizar a peça com segurança. Então, meu fio tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui onde a gente agulha pela parte de trás, como a gente vinha fazendo, passando por baixo da primeira cabeça de ponto aqui, embaixo das 2 alcinhas, vou pegar esse fio e vou passar aqui por dentro. Passei. Agora, eu vou pegar esse fio e vou passar aqui por dentro. Ó, vou passar por aqui também. Pra quê? Pra ficar o fechamento, olha como é que fica. Fica parecendo que tá tudo igual a lateral. Feito isso, agora eu preciso só esconder aqui, né? Eu vou prender bem, esconder aqui na trama. A mesma coisa com o fiozinho inicial. Aí, eu vou esconder tudo antes de começar a levantar as laterais. Mas aí, eu quero que vocês observem que como a gente sempre fez o aumento nos mesmos lugares, a gente começava a carreira fazendo aumento, deixava a quantidade de pontos, aumento, você vê que ele forma linhas, fica praticamente um hexágono, ou seja, com 6 laterais, tá vendo? Que fica meio demarcado, que era esse o objetivo. Como a gente vai subir as laterais aqui, as paredinhas, cada uma de uma cor, deixar demarcado já é proposital. Porque geralmente quando a gente faz uma base redonda, a gente faz um aumento aleatório para que ela possa ficar redondinha, que ela não fique assim com essas laterais demarcadas, tá? Então, ficou aqui, ó, entre cada aumento, ó, aqui tem um aumento. Então, aqui entre o espaço de aumento ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, um aumento, 5 pontos, tá? E aí, esse aqui é o resultado final. Vou contar com vocês aqui com quantos pontos ficou, que geralmente eu sei que vocês têm essa curiosidade de saber. Então, aqui, ó, tá onde eu fechei, né? Então, eu vou contar a partir daqui, ó, desse da onde tá saindo a alcinha. Então, eu fiquei com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Fiquei 42 pontos nessa base, tá? Finalizando essa base, a gente finaliza aqui a primeira parte da aula da Bolsa Cordélia. Curte e compartilha para a segunda parte.